Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 4.7, exercício número 21. Vamos ao enunciado. Encontre os pontos sobre a elipse 4x² mais y² igual a 4, que estão mais distantes do ponto 1 e 0. Bom, então, para achar aí os pontos que estão sobre a elipse, tá, que é dado por essa equação, que estão mais distantes, ou seja, mais longe desse ponto, vamos considerar primeiramente um ponto genérico P, dado por duas coordenadas x e y, ou seja, um ponto qualquer no plano x e y que pertence a essa elipse. Então, se é um ponto que pertence a essa elipse, a gente pode pegar e escrever em função de uma variável só, ou seja, só em função de x, isolando o y nessa curva. Então, a gente teria y² igual a 4 menos 4x². Então, teríamos que y é igual, passa para o outro lado, como mais ou menos raiz quadrada de 4 menos 4x². Então, um ponto qualquer em cima dessa curva, ou seja, da elipse, é dada por x mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos 4x². Ou seja, o ponto P é um ponto em cima da curva da elipse. E um ponto fixo que foi dado é 1 e 0. Eu vou chamar ele de Q. Um ponto Q, 1 e 0. Então, a gente tem dois pontos e a gente quer a maior distância entre eles. Então, para falar de distância, a gente pode falar de vetor. E podemos criar aqui um ponto P e um ponto Q. Não sei onde eles estão no espaço, mas eu sei que entre eles forma-se um vetor PQ. A gente pode escrever que um vetor PQ é igual ao ponto Q menos o ponto P. E a gente vai ter aí duas coordenadas. O ponto Q tem duas coordenadas, 1 e 0, menos o ponto P tem duas coordenadas, x e mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos 4x². Então, a gente transforma aí em apenas duas coordenadas, fazendo a conta 1 menos x na primeira coordenada, e na segunda 0 menos mais ou menos a raiz quadrada. Então, aqui fica mais ou menos raiz de 4 menos 4x². Então, agora a gente tem o vetor PQ em função de uma variável só. Como a gente está falando de distância, a gente pode falar de módulo, né? O módulo de PQ, né? Mas melhor do que falar do módulo de PQ, a gente pode falar do módulo de PQ ao quadrado, que seria aí as coordenadas, ou seja, 1 menos x ao quadrado, mais ou menos a raiz de 4 menos 4x² ao quadrado. Então, essa equação, ou seja, o módulo ao quadrado, pode ser a equação que a gente vai utilizar aí para otimizar, que eu vou chamar de Dzão, tá? Não é a distância, mas a gente pode chamar de uma letra só Dzão e montar essa equação como sendo o quadrado do primeiro aqui, desenvolvendo, vai dar 1, aí menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2x, mais o segundo ao quadrado, mais x². Aqui, mais ou menos ao quadrado dá mais, a raiz quadrada ao quadrado corta, sobra 4 menos 4x². Então, a gente tem uma equação para otimizar, referente à distância, que vai ser d igual a x² com menos 4x² menos 3x², aí menos 2x e 1 com 4, mais 5. Então, essa equação que representa a distância ao quadrado, a gente vai otimizar ela fazendo a primeira derivada. Então, derivou aqui menos 3x² fica menos 6x, tombo 2. Derivou menos 2x fica menos 2. Derivada de 5 é 0. Aí pega a primeira derivada igual a 0 para achar os pontos críticos. Então, a gente vai ter x igual a menos 2 dividido por 6. Ou seja, menos 1/3, simplificando por 2 em cima e embaixo. Achei o x. Mas esse x é ponto de máximo ou ponto de mínimo? Faz a segunda derivada para a função que está sendo otimizada.
Derivada de menos 6x, menos 6. Derivada de menos 2, 0. Então, deu menos 6, menor que 0. Segunda derivada da menor que 0 significa, portanto, que é ponto de máximo, ou seja, maior distância. Então, se o x vale menos 1/3, a gente pode calcular o y, sendo que y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos 4 vezes o x ao quadrado. Menos 1/3 ao quadrado fica 1/9. Fazendo a conta ali, a gente tem mais ou menos a raiz quadrada, tira o MMC lá dentro, que dá 9. Aí aqui multiplica, divide por 1 dá 9, multiplica dá 36, divide por 9 dá 1, multiplica por 4 dá 4, 36 menos 4, 32, que fica mais ou menos a raiz quadrada. Lá em cima fica 2/5, embaixo fica 3², que simplificando a gente pode, aqui 2/5, o 2/4 corta, então fica 4 do lado de fora, dentro da raiz sobra um 2, que não dá para cortar, e o 3² corta com a raiz, fica 3. Então a gente vai ter dois pontos, vai ter um ponto P1, que é menos 1/3 para o x, e o y positivo, 4 raiz de 2 dividido por 3, e vamos ter um ponto P2, que é menos 1/3 para o x, e menos 4 raiz de 2 sobre 3 para o y. Bom, mas como que eu visualizo isso? Como que está acontecendo? A gente pode representar a elipse para vocês verem. Ó. A gente tem 4x² mais y² igual a 4. Para representar a elipse, a gente tem que deixar igual a 1 ali. Então, eu divido tudo por 4. Então, vai ficar x², aí dividido por 4, né? Aí mais o y² aqui sobre 4. 4 dividido por 4 ficou igual a 1. Aí aqui embaixo do x a gente coloca o 1 para representar, para a gente achar os termos, né? Então a gente tem ó, esse termo do x, vamos dizer que é a², que seria o semi-eixo. Esse termo do y seria b². Então a gente pode representar a nossa elipse aí, y e x. Tá? Então a gente tem, para o x a gente vai ter, o semi-eixo vai valer mais ou menos 1, a² vale 1, então mais ou menos 1. Então eu vou vir aqui e vou marcar 1, eu vou vir aqui e vou marcar menos 1. Para o y, b² vale 4, então b vale mais ou menos 2. Então eu vou vir aqui, vou marcar mais 2, vou vir aqui, vou marcar menos 2. Tá? Com esses 4 pontos, os vértices aí da elipse, eu traço a curva. Essa curva aqui é a que representa a elipse, que é 4x² mais y² igual a 4. Aí o ponto dado é 1 e 0, 1 para o x, 0 para o y. É esse ponto aqui que eu chamei de Q. Onde estão os pontos P1 e P2? Há menos 1/3 para o x, aqui está o 0, aqui está o menos 1/3. 4 raiz de 2 sobre 3, positivo e o negativo. Isso aqui, calculando, dá mais ou menos 1,89, 1,88. Que se a gente subir aqui, ó, é exatamente o ponto onde bate tanto para cima quanto para baixo aqui na elipse. Essa aqui, se a gente pegar, ó, a maior distância que a gente tem é essa. E essas são as distâncias aí em cima da elipse que estão mais distantes do ponto Q. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!